Olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho à Distância, que é uma iniciativa da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Antes de iniciarmos a nossa palestra, vamos procurar acalmar os nossos pensamentos, serenar as batidas dos nossos corações e, para tanto, vamos imaginando o nosso Mestre Jesus aqui entre nós, com toda a sua luminosidade, com todo o seu amor. E nós vamos nos sentindo abraçados pelo nosso Mestre Jesus. Esse abraço nos traz o reconforto, nos traz uma proteção. E nós vamos dizendo a Ele: Mestre, nós te agradecemos pelos seus exemplos, pelos seus ensinamentos, e nós te rogamos que nós possamos nos sentir envolvidos no seu amor todos os dias das nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus. A Federação Espírita do Estado de São Paulo deu início já há alguns anos à campanha da Semana de Prevenção e Combate à Dependência Química, com o objetivo de, através das palestras, conscientizar sobre a problemática da drogatização e a importância de se prevenir a dependência química, ou seja, tomar ações para que ela não se instaure e, uma vez instaurada, como combater a dependência química. Mas para que nós possamos tanto prevenir quanto combater a dependência química, nós precisamos entender um pouco mais a respeito desta problemática. A dependência química, ela é o impulso que leva ao uso frequente de drogas, sejam elas lícitas, permitidas por lei, ou ilícitas, as que não são permitidas por lei. A Organização Mundial da Saúde, ela nos traz uma informação extremamente importante. Ela nos diz que a dependência química, ela é uma doença, ela não é um problema moral. A dependência química é uma doença crônica, primária e progressiva. Ela é crônica porque ela sempre vai precisar de um acompanhamento. Ela é primária porque, através do consumo dessas substâncias, várias outras doenças vão sendo desencadeadas. E ela é progressiva porque, quanto mais se consome essas substâncias, mais doente vai se ficando. Estudiosos no assunto nos dizem que vários são os motivos que levam ao consumo das drogas, como, por exemplo, fácil acesso a elas, influência de amigos ou até mesmo de familiares, dificuldades em relacionamentos, para se sentirem mais aceitos e mais livres e mais desinibidos dentro de um determinado grupo, por medo de enfrentarem alguma dificuldade, para sentirem uma falsa sensação de liberdade e para buscarem um prazer imediato. Mas nós sabemos que o uso dessas substâncias, elas geram vários problemas, sejam de ordem familiar, social, material, física, emocional e espiritual. Nós vimos um pouco a respeito da dependência química. Vimos que ela não é um problema moral, ela é uma doença, então deve ser encarada como tal. Mas como fazer para prevenir a dependência química? Para prevenir a dependência química, os nossos valores devem ser alicerçados em valores no bem. A nossa sociedade ainda dá importância muito mais e privilegia muito mais o ter mais do que o ser mais. A busca exagerada por consumos de bens materiais, a busca exagerada por ser bem aceito dentro de um determinado grupo, essa busca por um prazer imediato e momentâneo, essa busca por uma falsa sensação de liberdade e felicidade, elas não trazem uma paz, uma tranquilidade. Elas geram angústias, frustrações e nos levam a escolhas equivocadas.
para que nós possamos fazer escolhas alicerçadas no bem, nós temos os exemplos e os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que sempre nos convida a cada vez sermos mais tolerantes, sermos mais caridosos, sermos mais compreensivos e principalmente sermos mais amorosos. Jesus veio nos ensinar a amar a Deus e reconhecer nele o Pai de bondade, que nos ama a todos incondicionalmente. Ele nos ensina a amarmos o próximo, pois quando reconhecemos Deus como nosso Pai maior, nós reconhecemos que todos nós somos irmãos, porque somos filhos de um mesmo Pai. E Ele nos ensina, principalmente, a amarmos, a cuidarmos de nós. Jesus veio nos alertar e veio nos chamar a atenção da nossa primeira realidade. A nossa realidade é a realidade espiritual. Somos espíritos imortais que estamos nesse momento, nesse planeta escola, encarnados, utilizando um corpo físico para que nós possamos passar por diversas experiências, para que nós possamos aprender com elas, educar os nossos sentimentos, para que nós possamos, com essas experiências, aprendermos a sermos mais, cada vez mais caridosos, mais amorosos, e Jesus nos convida, através de todos os seus exemplos, a sermos cada vez mais, procurarmos cada vez mais desenvolvermos as nossas qualidades. Jesus nos disse: conheça a verdade e a verdade vos libertará. Quando nós compreendemos e entendemos que a nossa primeira realidade é a realidade espiritual, começamos a dar mais valor em ser mais do que em ter mais. Esses valores que o nosso Mestre Jesus nos mostra e nos convida a nós entendermos e praticarmos, são valores alicerçados no bem. E quando nós fazemos escolhas em valores alicerçados no bem, nós fazemos escolhas mais conscientes, escolhas que nos conduzem a um caminho que nos levará a uma paz, a uma tranquilidade, uma serenidade, a um caminho que nos levará a encontrarmos cada dia mais o significado do amor. Essa é a forma de nós combatermos a dependência química, para que nós possamos, alicerçados em valores morais no bem, termos força, termos determinação e coragem e sabermos que nunca estamos sozinhos. Jesus está sempre conosco. Deus, nosso Pai, não abandona nenhum dos seus filhos. Quando nós entendemos isso, nós nos sentimos mais amparados, nos sentimos mais fortalecidos para enfrentarmos desafios. Nós vimos que para prevenir a dependência química, Jesus é o caminho. Jesus é a luz que nos conduz a um caminho no bem. Mas uma vez que já esteja instaurado nas nossas vidas ou na vida dos nossos entes queridos a problemática da drogatização, nós já aprendemos que nós não devemos tratar com preconceito, e sim como Jesus nos convida, sempre agirmos em nome do amor. Devemos ter compreensão, amor, entender que é uma doença que deve ser tratada como tal. Uma doença deve ser tratada com médicos, ela deve ser tratada, dependência química, com psicólogos, psicoterapeutas, psicólogos. Temos que procurar lançar mão de todas as facilidades que temos para ajudar
esse nosso irmão, ou mesmo nós mesmos, se estivermos passando por essa situação. Os médicos, eles vão procurar cuidar do nosso corpo. E nós devemos procurar também ajuda nas assistências espirituais, aonde, através das palestras, dos passes, cada vez mais conhecendo a nossa realidade, entendendo a nossa realidade, entendendo os ensinamentos do nosso Mestre Jesus e procurando nos esforçarmos para praticarmos, nós vamos conseguindo fortalecimento para sair dessa situação. Nós vamos conseguindo ajudar os nossos entes queridos a se fortalecerem espiritualmente para saírem desta situação. A casa, a Federação Espírita do Estado de São Paulo, oferece uma assistência especializada para a dependência química. O apoio da família neste momento é muito importante para todos, para aquele que está passando por essa dificuldade e para aquele que está apoiando quem está passando por essa dificuldade. Vamos procurar todos os dias colocar os ensinamentos do nosso Mestre Jesus nas nossas vidas, no nosso caminho e principalmente procurar praticar cada uma delas. E nós vamos pedindo a Deus nosso Pai que nos abençoe, que nos envolva no seu amor e que nos dê o fortalecimento necessário para superarmos nossos desafios. Tenha uma excelente semana. Que assim seja, graças a Deus.